Vamos lá, pessoal? Só tem uma coisa, tá? Eu tive que mudar os planos. Na segunda opção, eu acho que vai acontecer a mesma coisa, tá? Não deu pra escrever carta, não. Eu acho que a gente vai estar falando de uma criança interior que ainda não estava alfabetizada, tá? Eu senti extrema dificuldade, assim. Até chamei a Cassinha, falei, vamos lá, Cassinha. Mas ela não quis escrever, não, tá? Então, a gente vai na leitura mesmo, eu aqui adulta tentando interpretar a criança interior, ok? Acho que esse é uma das mensagens, respeitar a nossa criança interior no que ela quer e não quer fazer, tá? Então, o que eu vejo, tá, pessoal? Aqui saiu o 7 de paus, 6 de copas. É o rei de paus, eu descobri esses dias que eu tava... O guardião é o rei e o healer é o cavaleiro. Eu tava colocando... O helper é o cavaleiro, eu tava colocando ao contrário, eu tava invertendo as posições de cavaleiro e de rei, olha que básico. O papa, que aqui é abrace todos ao seu redor. Inspiração, intenção, entrega. Espíritos animais, liberdade. O eremita, a estrela, 6 de copas, 8 de espadas, rainha de ouros, 2 de ouros. Se surpreendendo com a jornada. Viajantes, amigos, fellowship, amizade, acho que é isso. O suporte está no seu entorno, portões do triunfo, universo maravilhoso, tá? Então, qualquer mensagem da sua criança interior para você? Eu vejo que aqui a gente pode estar falando de uma criança... Nossa, me dá um calor. Uma criança interior muito defensiva, tá? Aqui ela tá fazendo uma bolinha de neve para atacar em alguém. E é engraçado porque aqui ela tá toda pomposinha, toda bonitinha, arrumadinha. Eu sinto que é como se a sua criança, ela dissesse pra você que pode ter sido que você foi uma criança que tinha uma imagem externa, mas dentro de você tinha outras coisas acontecendo. E aí você podia se tornar muito defensiva, reativa, né? E aqui diz que muitos dos conflitos que você vivia com os outros podia ter a ver com seus conflitos internos. Então é como se o copo de água fosse enchendo e você acabasse derrubando na pessoa que caiu a última gota. Então pode ser crianças que tinham problemas em casa e brigavam na escola, crianças que tinham problema na escola e brigavam em casa, ou crianças que brigavam com os amiguinhos, tá? Mas que você olhava para a criança e você não dizia que tinha essa agressividade, mas agressividade no sentido não de violência, mas de uma energia que não se conseguia gerenciar. Porque assim, né, pessoal, se nós como adultos já é difícil identificar emoções com a gente pagando nossas contas, né, tal. Imagina para uma criança que tá aprendendo como funcionar com as emoções, aprendendo a funcionar com o próprio corpo, né? Porque a criança tem aí a fase da fralda, de aprender a falar, aí vai pra escola, ficava com os pais, aí tem amiguinho, brinquedo era só dela, aí divide brinquedo, né? Então é muito difícil isso pra criança, tá? E aqui com esse 6 de copas tá dizendo exatamente isso, o quanto que é importante você se conectar com as suas emoções, de você passar o passado é horrível, passar o passado a limpo, né?
porque questões relacionadas à sua criança interior são muito importantes. Então, pode ser que tenham pessoas, a sua criança está dizendo aqui para você, que você pode ter alguns mecanismos de defesa, algumas questões que estão reverberando no seu comportamento em função da sua criança interior, tá? E o quanto que é importante você se reconectar com ela. Eu vejo que aqui tem muito a ver com o período lá, é engraçado, né? Porque quando a gente tá ali por 7, 8 anos, as meninas odeiam os meninos, né? Odeiam os meninos. Eu lembro que eu não gostava muito de menino, não. Quando eu tinha essa idade, assim. Daí depois a gente cresce e a gente ama, né? É um específico. Então, o quanto que é importante... Até caiu aqui o rei de paus. Então, o quanto que é importante você tá atento aí à tua criança interior. Então, aqui o rei de paus... fala de questões de liderança, né? De deixar o sol brilhar, alguém que tem carisma, que enfrenta os desafios. Vocês estão ouvindo barulho aí? É que virou o tempo aqui em São Paulo e a janela da minha lavanderia tá aberta, tá fazendo barulho, tá? Podem ter crianças que não podiam fazer barulho ou que não podiam ouvir barulho, né? Eu falei, parou. Eu vejo que aqui esse rei de paus, ele pode estar falando de relação com o pai, tá? E aqui fala, né, o seu momento ao sol. O sol no mapa astrológico tá relacionado ao nosso pai e a lua relacionada à nossa mãe. Então eu vejo que aqui podem ter pessoas que tinham uma relação mais calorosa com o pai, mas que ao mesmo tempo esse pai, ele era ali um exemplo de liderança, trazia uma segurança quando você olhava para esse pai, que é algo super comum aí entre as crianças, né? As meninas aí olharem para o pai como super pai e as meninas olharem para a mãe. Não, baguncei. As meninas olharem para o pai como super pai e os meninos olharem para a mãe como super mãe. E nesse processo tem algo que se chama complexo de Édipo, é um termo aí da psicanálise, no qual a criança saca, né, que ela é criança e os pais são adultos, e que na cabeça da criança a maneira que ela vai ter, no caso da menina, né, que vai ter um marido igual o pai, é se tornando igual a mãe. E o menino, na cabeça dele, vai ter uma mulher igual a mãe, se tornando igual o pai. Eu acho que eu falei certo, porque eu tô no modo criança ativado aqui, pode ser que eu confunda, mas acho que tá certo. Senão vocês procuram complexo de Édipo no Google aí e leem, tá? O que isso quer dizer? Que eu olho o meu super pai, eu lá, né, menina, olho o meu super pai e falo, tá, mas meu pai tá casado com a minha mãe. Então você é igual a minha mãe pra ter um marido igual o meu pai. E os meninos fazem o contrário. Só que o que acontece? Essa é uma versão idealizada da criança, né? A gente trabalha muito isso nas constelações. O olhar idealizado de pai e de mãe, né? Aí faz sentido a música Human que eu falei no começo da leitura, porque fala, eu sou só um humano, o pai e a mãe é só um humano, né? É a criança que cria uma série de expectativas, de olhares. Então, a tua criança, ela tá dizendo que ela idealizava esse pai, que via esse pai como um super pai. E aqui a gente tá na linha lá dos padrões ainda, né, pessoal? Então, o quanto que você tomar consciência disso te ajuda a libertar medos, culpas, vitimizações em relação a mãe e pai. Porque eu passo a ver meu pai e minha mãe como pessoas, como eu agora que sou adulto. E se eu já fui pai e já fui mãe, eu consigo me colocar um pouco no lugar deles, de como é difícil. Porque
o pai e a mãe também têm crianças interiores e às vezes muito feridas. As coisas estão melhorando para as gerações em relação aos pais dos anos 80 para cá. Agora tá até degringolando um pouco, dependendo, né? Mas assim, antes era tudo na base da violência, do grito. A questão de conversar, ela é uma coisa mais recente. Então, esses pais, esses avós, eles vinham muito com essa coisa de... A minha avó contava que quando ela era pequena, a criança jantava antes, não sentava na mesa junto. Então, o quanto que é importante tomar consciência sobre isso, tá? Eu vejo aqui crianças que gostavam muito de ir com a mãe ou com a avó para a igreja, tá? Para algum culto, alguma cerimônia religiosa. Porque aqui parece, né, o banco de igreja, assim. O quanto que essa criança, ela diz para você que era importante, que isso dava um suporte, que é importante para você olhar para sua espiritualidade, para você pedir ajuda quando precisa, o quanto que você pode ter questões muito tradicionais, valores talvez um pouco mais rígidos em função dessa vivência, né? Se a gente pegar que a gente está numa sociedade cristã, católica, essa coisa de pecado, de inferno, pode estar um pouco arraigada dentro de você, tá? Eu vou falando vários pontos e aí cada um vai ver o que tem a ver com a sua própria história, tá, pessoal? Aqui hoje não vai ser uma historinha com começo, meio e fim. Cada um vai ter que dar uma olhada no que faz parte da sua história, tá? Eu vejo que aqui muitas pessoas vão se identificar com histórias de abandono, tá? De pessoas que foram embora. A gente tem aqui o eremita. Ele tá indo embora, não sei se vocês conseguem ver. A Alice tá ali chorando com um lencinho na mão. Aquelas, lembrei do meu naná. Ai, meu Deus do céu, aquelas fraldinhas branquinhas, sabe? Oh, meu Deus. E aqui o eremita tá indo embora, fechando os olhos, assim, do tipo, eu não quero ir. Tentando segurar o arreio aqui do... É arreio? Não sei se é arreio. Segurar, né, o cavalo pra ele não ir. Até o pé tá assim. Mas ele tá indo embora. Então eu vejo que situações de pessoas que perderam o pai e a mãe por morte, porque os pais viajavam muito, porque trabalhavam muito, por separações conflituosas, pessoas que podem não ter conhecido o pai ou a mãe, pessoas que foram adotadas, tá? Que deixaram essa ferida de abandono, mas é importante destacar aqui, tá, pessoal? E isso a gente consegue fazer quando a gente olha o pai e a mãe por uma perspectiva do adulto, que a gente olha dentro da nossa criança, a gente vê a dor dela, mas a gente também olha o pai e a mãe também como homem e mulher, como seres humanos. Por circunstâncias variadas, essa pessoa teve que ir embora, mesmo que ela não quisesse, mesmo que ela tenha ido embora com dor. Tá? Então, um trabalho de perdão interior, um trabalho de perdão, façam a carta pro pai, pra mãe, às vezes pros dois, do seu anjo da guarda, seu anjo guardião, pro anjo guardião do pai, põe o nome do pai, da mãe, põe o nome da mãe, tá? E aqui, né, aqui parece o 6 de espadas, a pessoa indo embora, aqui por água, aqui por terra, né? Então, realmente uma sensação de abandono. E eu vejo que... Ah, que bonitinho. Olha o corte aqui, acho que eu não tinha mostrado. O corte aqui é o Cavaleiro de Copas, que é o mesmo... É o mesmo personagem do eremita.
esse pai, essa mãe que foi embora, sempre quis voltar ou sempre esteve perto. Sempre teve amor. Por mais que essa pessoa ficou longe de você, vocês conseguem ver a taça de copas aqui, o as de copas, né? Então, assim, não foi falta de amor, pode ter sido falta de presença. E a criança precisa de presença, né? Mas o quanto que agora você pode, como adulto, você fazer esse trabalho de acolhimento interior, tá? Eu vejo que nesse processo, muitas pessoas, saiu carta da estrela 2 vezes. Eu vejo que muitas pessoas podem ter passado grande parte da vida esperando esse pai, essa mãe voltar, esse pai, essa mãe aparecer, até a adolescência, de repente, alguns que se recusaram a crescer, tá? Ou que pode ter até hoje comportamentos mais infantis, mais dependentes, porque aquela colocou a luva e o leque nas águas, né? Então, uma resistência, de repente, de encarar a vida. Aqui pode ser importante fazer algum ritual de reverência a antepassados, a pai e mãe. Se você não sabe o paradeiro da sua mãe, do seu pai ou dos dois, não tem um túmulo para ir visitar, um nome para mandar rezar uma missa, coisas desse tipo, vai num mar ou num rio, lugar que tem água corrente, tá, pessoal? Compra lá uma florzinha, mentaliza, fala pai, mãe, eu faço uma reverência a vocês, eu perdoo e peço perdão, eu abençoo e peço sua bênção, eu me curo, permito que você se cure, eu me liberto, permito que você se liberte, tá? Porque realmente 6 de copas, o quanto que vocês vieram resolver questões de vidas passadas, né? O 6 de copas 2 vezes, provavelmente lá pegando a historinha da pequena alma e do sol, pequena alma e o sol. Pode ter crianças que tinham questões de aprendizagem meio difíceis, tá, pessoal? Com as palavras, de se colocar, de ter uma linha de pensamento, às vezes problemas de aprendizagem mesmo, tá? De déficit de atenção, concentração. Então, eu vejo que foram combinados aí de vidas passadas, né? Mas o quanto também, por mais que essa pessoa possa ter ficado distante, aqui tem um elefante voando. O 6 de copas fala de uma sensação de se sentir em casa, né? Eu vejo que de alguma maneira você sempre se sentiu em casa com essa pessoa e esse vínculo com esse pai, com essa mãe, fazia você acreditar que elefantes podiam voar, né? Só que elefantes não voam, né, pessoal? Então, de novo, tentar sair da versão do pai idealizado para o pai possível, real, da mãe idealizada para a mãe possível, real. Isso vale para sua criança interior diante dos seus pais, isso vale para você diante dos seus filhos, né? E para não se culpar na educação deles pelas escolhas que você fez, sabendo que seus pais fizeram o que eles podiam fazer na ocasião, com os recursos que eles tinham, e que você fez e faz o que está no seu alcance, né? Então, aqui também eu sinto que fala muito dos pequenos momentos que são significativos, porque aqui o coelhinho tá dando um sorvete, um cupcake para Alice, né? Então, provavelmente você pode ter lembranças de estar tomando um sorvete, de estar comendo um doce, ou você gostaria que tivesse sido assim,
tá? Mas o quanto que é importante transformar aqui as flores violetas, né? Transformar, aceitar que foi tudo como foi, porque senão isso te deixa aprisionado lá nos teus medos, amarrado, preso, sem ver, sem ouvir. Aqui ela tá com a venda nos olhos, cobrindo os ouvidos também. Engraçado, né? Hoje eu tive que acender a luz e eu não uso óculos, eu uso óculos só pra dirigir. E eu, quando era pequena, a gente odiava, porque eu já falei, né? Eu tenho um olho que não tem nada e o outro tem um monte de coisa que se chama ambliopia. E quando eu era criança, eu ia no oculista, só que eu odiava, porque era grau muito alto, então o óculos até pendia para um lado. Agora não, porque agora as lentes são mais finas, né? E os oftalmos fazem só meio grau, metade lá do grau. Mas eu uso só pra dirigir. E eu senti necessidade de pôr o óculos pra fazer leitura hoje. Olha que doideira, né? Então, assim, o quanto que você precisa se libertar pra você poder ver e ouvir, tá? Pra você não ficar envenenado. Tem os cogumelos e aqui, ó, tá 4 espadas, 4 espadas. Um processo realmente de cura em relação a pai e mãe, tá? Aqui, nossa, aqui é um 5 de copas, olha só. Aqui, ó, a espada, ela tá, vocês não vão enxergar, mas é um 5 de copas aqui. 5 de copas é tristeza. Então, o quanto que você, por medo, por faltas, por ausências, sentiu muita tristeza. E é preciso fazer uma cura em relação a essa tristeza. O 4 de espadas fala de cura. E cura em relação à tristeza, principalmente em relação ao pai, tá? Porque aqui o lado direito pelas constelações é do pai. Então, se libertar disso, para sua vida poder ter um novo início. Olha o as de ouros aqui indo no chakra da coroa dela. Eu vejo que aqui tem pessoas que estão vendo muita leitura de cartas. Pessoal, cuidado com esse monte de informação, vocês vão ficar tudo doido. Né? Então, fazer essa cura dessas crenças, tá? Eu vejo que tem pessoas aqui que foram educadas pela avó, pelo vô. Aqui parece bem uma vozinha fazendo crochê, tricô. Tá? E a vozinha tá aqui só olhando. Pode ser que você tenha crenças aí da avó, do vô, em relação ao trabalho, em relação ao dinheiro. Vós que eram meio bravas, eu vejo aqui vós que meio olhava por cima do óculos, sabe quando você tá aprontando e o adulto assim só olha pra você, alguém te uma avó assim meio brava, tá? Eu vejo que para muitos podem ter começado a trabalhar cedo, porque os brinquedos, os doces estão todos na estante, né? A Alice aqui. E a Alice tá de braço cruzado, tipo, quer brincar, deixa eu brincar, né? Então, pessoas que tiveram que... Ou então que tinham que se esforçar muito para brincar, para trabalhar, porque tem um brinquedo e doce aqui, mas muito menor do que tem na estante. Crianças que podem ter passado vontade de brinquedo, de comida, de doce, né? Porque a criança é muito instintiva. Pessoas também que podem ter sido mimados pela avó, que a avó ia lá, comprava, fazia tudo, tá? Vejo também que a tua criança diz que tiveram muitas situações de ambivalência na tua infância, porque aqui é o 2 de ouros equilibrando, então uma hora ia, uma hora não ia, uma hora era, outra hora não era, uma hora podia, outra hora não podia. Não sabia muito o que esperar do pai, da mãe, da avó, do vô, do criador, não, do educador, vamos dizer assim, inclusive de professores, tá, pessoal? E isso é muito complicado para qualquer ser humano, ainda mais para criança, né?
Eu sempre brinquei, tem algumas mães que falam, vou arrancar sua orelha. E eu sempre questionei, você vai arrancar a orelha do seu filho? Não, acho que não. Então não fala que vai arrancar a orelha do seu filho, né? Porque a criança precisa que o que seja falado seja feito, né? Então, se você tal coisa, você vai ficar sem assistir televisão, ok. E daí você deixa sem assistir televisão, né? Você não pode falar que vai ficar sem assistir televisão e aí põe lá a televisão. Porque daí isso vai criando padrões e bloqueios na criança. Eu vejo que aqui a gente pode estar falando de pessoas que tiveram que lidar com essa dualidade e que ficaram muito confusas diante do funcionamento do mundo. E que provavelmente levam essas dualidades para a sua própria vida. E aí, quando o adulto fica todo embananado aqui para lidar com o próprio mundo. Agora me veio, acho que é Gloria Gaynor, I Never Say Goodbye, Boy, um negócio assim. Então, assim, o que a tua criança tá pedindo, né, tá colocando aqui pra você, é que eu olhei aqui no livrinho, acabei de olhar, acabei de esquecer. Os espíritos animais, né, falam de conhecimentos ancestrais, de suporte, de revelação, de amor eterno. Então, assim, o quanto pode ser que você tenha, como criança, suprimido alguns instintos, alguns desejos, coisas de criança. Muitos podem não ter conseguido ser criança ou tenham ficado com medo de ser criança. Mas a importância do reconhecimento que a sua criança interior ela tá dentro de você e que você ignorar e excluir isso só vai te fazer mal. Porque daí, de alguma maneira, você acaba cumprindo a mesma função que de repente teus pais ou educadores tiveram com você. Então, você tem uma dor, porque tua educação foi de tal jeito, você encapsula isso e como adulto você não vê, e aí você acaba fazendo igual teu pai, tua mãe, tua avó, teu avô, teu educador. Então, você como adulto, olhando as idealizações que você tinha de pai, de mãe, de família, de professor, você baixa isso pro real. Você olha essa criança, bate um papo com ela, né? Faz parte desse processo por limite para sua criança interior, porque a criança é uma criança, então você precisa dizer para ela o que pode e o que não pode fazer. E isso vai te trazer liberdade, freedom, né? E nessa carta no livrinho fala muito de padrões de escravização, então assim, o quanto você ficou preso nesses padrões de ambiguidade, dualidade, dessas crenças sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre medos, sobre abandono. E aí você se libertar de tudo isso, tá? Sabendo que as portas do triunfo estão abertas, que você pode expandir sua vida. Você... Aqui, meu pai do céu, tem pessoas aí que podem ter questões relacionadas à comunicação, que os pais não ouviam, não falavam, não conversavam, ou a criança muito tímida não se expressava, ou cada vez que se expressava mandava calar a boca, ou apanhar. Eu vejo alguns tomando tapa na boca agora, né? Ai, credo, gente. Minha boca ficou até ardendo, pode ter tido gente que ficou com a boca sangrando, tá? Ai, meu Deus. Mas você não precisa mais ficar no porão lá, onde não nasce mais nada. Sua criança não precisa ficar lá. Sua criança pode ir pro sol, tá? Agora me vem Titãs não. O J Quest, se quiser saber pra onde eu vou, onde tem a sol é pra lá que eu vou. E o Titãs também, enquanto houver sol, né? Porque o universo é maravilhoso, tá?
se você tá aqui vendo essa leitura, pessoal, você conseguiu, você sobreviveu a trancos e barrancos, a tapas na boca ou não, a quem foi embora, quem voltou, quem ia, quem não foi. Você tá aqui, então se você conseguir ter gratidão pela tua história, pelas situações que você viveu, olhar tudo com esse olhar de beleza, sabendo que o universo te guiou, que Deus sempre esteve com você, que os anjos de alguma maneira te ampararam, você consegue destravar e se libertar, né? E para isso, né, pessoal, eu vejo que aqui os anjos sempre tiveram com você a carta da inspiração, principalmente aí no período escolar. Lembrei de uma oração que a minha avó materna me ensinou. Será que eu vou lembrar? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confio, ai, me proteja, me guarde, uma coisa assim. Podem ter pessoas que tinham aqui uma conexão com os anjos muito maior quando criança. É engraçado, né? Quando a gente é criança, tem essa coisa do anjo da guarda, e daí a gente cresce e vai esquecendo do anjo, tadinho, né? Mas o anjo fica lá, ó, sussurrando no ouvido. Aqui vem a voz do anjo, sussurrou no meu ouvido, a anunciação. Aqui lembra muito o arcanjo Uriel, pessoal que tem que estudar, fazer prova, adquirir conhecimentos. Uriel, Zadkiel, Gabriel, tá? Aqui a moça... Nossa, aqui eu vi como se a moça tivesse com um pêndulo, a bruxonilda aqui. Não é um pêndulo, é o ajuste da blusa dela. Tá? Mas assim, peça inspiração a esses arcanjos para te ajudarem. Principalmente com matemática, cálculo. Quem tá aprendendo aí chinês, mandarim, programações em geral, para quem quer escrever livros. Nossa, me deu até calor. Tá? Por quê? Porque basta aí, uma das coisas que você precisa fazer é ter essa intenção, pedir. Sempre que a gente fala dos anjos, a gente tem que pedir ajuda deles, né? Então peçam, se permitam aqui, ó, Arcanjo Uriel tá como eu brinquei com a Alexandra outro dia, qualquer dia, Arcanjo Uriel vai parecer mesmo, fisicamente, porque tá em todas, né? Então, assim, se permitir receber, ela tá com as mãos abertas, ser guiado, guiada, isso tudo, tá? Se entregar para que o universo... Nossa, que bagunça! Que bagunça! Se entregar ao universo para que o universo resolva e perceba agora aquelas. Que pode ser que muitas coisas na sua vida ainda não aconteceram porque você estava com essa criança aprisionada, com esses padrões aprisionados, tá? Você estava lá preso numa ilha. Ó, o quanto que a tua criança ficou limitada a um mundo, a uma maneira de ser, de existir, porque aqui tá muito pouca terra. E aí vem o anjo resgatar você. Mas aqui a moça também é anjo, a moça também tem asa, né? O quanto que você precisa resgatar também teu poder divino. Tem pessoas aqui que vão ter sinais com pétalas de flor, de rosas. Conversem com a Arcanjo Uriel para embelezar os pensamentos de vocês e com penas também, tá? E eu vejo que aqui, né, demorou, mas chegou lá. Tem a ver com vida amorosa, quanta dificuldade de se entregar a uma relação que pode ter a ver com alma gêmea, chama gêmeo, pavão branco aqui. Pode ter a ver com esse medo da entrega. Porque podem ter sido crianças que quando confiavam lá no pai, na mãe, na avó, no professor, tomavam uma que saía não sei da onde e ficavam muito confusas, tá? Então, não sejam, a carta do diabo tá querendo aparecer aqui, não sejam tentados aí por essas coisas do passado. Tem pessoas que podem ter vivido muitos conflitos familiares,
que a hora da refeição era um inferno, um caos, tá vendo? Que tudo quebrado. Ou aquela coisa de ninguém conversar com ninguém, ficar silêncio, sabe? Você se libertar disso, olhar o amor, tá? Porque aí tem coisas maravilhosas para vir para sua vida, com as dificuldades ficando pro passado, no passado. Uma luz no fim do túnel, para você se focar nos desejos do seu coração. Que vem alegrias futuras aí para você ter fé e confiar, tá? Tem pessoas que precisam estudar mais, realmente ler coisas, informações. Certo, pessoal? Não foi como eu esperava, mas foi como a criança pediu. Então, né, uma criança bem adultinha, inclusive, aqui, né?